vocês. Vamos agora preparar o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Pai Santo, nós exaltamos o Teu nome, reconhecemos a Tua majestade, a Tua grandeza, e não há outro Deus além do Senhor. Queremos dizer nessa noite, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos sustentou. E muito obrigado, Senhor, pelo nosso momento de louvor. Como foi, ó Deus, gratificante, como foi edificante, ó Deus, cantar louvores ao Senhor. Mas nessa noite, fala conosco, usa o Teu Filho na instrumentalidade, ó Deus, do Teu servo, e que nessa noite todo impedimento de ouvir a Tua voz venha cessar, e nós venhamos estar ligados com os céus, e que o Seu Filho seja usado para ministrar a Tua palavra aos nossos corações. Muito obrigado por essa noite, seja exaltado, nós te agradecemos e te pedimos, não porque merecemos, mas por perdão de pecados, em o nome santo de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, Deus abençoe. Com vontade, apresenta. Graça e paz, amados do Senhor. Amém. Graça e paz, amados do Senhor. Amém. Uma igreja que está completando 28 anos, né? Precisa estar. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém. Ih, já melhorou. Se eu fizer mais um pouquinho, a coisa vai. Irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui e quero louvar a Deus por esta oportunidade que tenho em uma data comemorativa, celebrativa, uma data de festa, poder ter sido convidado pelo pastor Ricardo Fuli. Gosto mais do pastor Ricardo, né? Mas gosto também do pastor Fuli. E eu quero louvar a Deus pela vida dele. Ele disse: pastor, o senhor lembra? Eu não lembro. Mas eu não lembro, irmãos, não é por maldade não, é porque a idade já vai chegando, muita coisa vai ficando e a gente vai. Mas que bom que ele lembra, porque de alguma forma marcou aquele dia a vida dele. E eu glorifico ao nome do Senhor, porque quando a gente faz coisas que marcam a vida do outro, você pode até esquecer, mas aquele a quem você marcou positivamente, ele não esquece. E eu louvo a Deus por isso. Então não importa que eu tenha esquecido, o que importa é que aquele dia marcou a sua vida e você não esqueceu disso. E eu louvo a Deus por isso. Quero também me congratular com esta igreja dos 28 anos de existência aqui neste lugar, sendo sal, sendo luz, sendo bênção, sendo uma referência de Cristo neste lugar. E eu quero louvar a Deus também pela vida dos irmãos. Trago um abraço da minha esposa e também do meu filhinho João Vitor, que eles não vieram, mas estão lá em casa. E quando eu saí, ele disse: papai, Deus te abençoe e que o Senhor seja bênção lá. Então eu vim com a bênção dele também, com a bênção da minha esposa. Mas também trago carinhosamente um abraço da Primeira Igreja Batista em Tomaizinho, a igreja ao qual eu presido até o momento presente, e eu trago este abraço também carinhoso da Primeira Igreja Batista em Tomaizinho, que em setembro completou 42 anos de existência, e também celebramos igualmente como os irmãos. E hoje a festa dos irmãos, o aniversário dos irmãos, e bendito seja o nome do Senhor pela PIB do Guarani. E a Deus toda a honra e toda a glória por esse dia e pela vida desta igreja. A família do pastor, pastoral também, o meu abraço, a esposa, as filhas tão carinhosas, são bênçãos também na minha vida. Irmãos, penso que não me esqueci de mais nada. E eu quero nesta oportunidade fazer a leitura, né, da palavra de Deus. Nós já lemos lá no início, né, com a direção do culto, mas eu quero repetir esta leitura e a partir de então poder desenvolver com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração para esta data, à luz do tema, à luz da referência bíblica que me foi apresentada, e eu quero, a partir de então, trazer uma mensagem de Deus, da parte de Deus para essa igreja tão amada.
Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler apenas os versos 13 e 14, como foi lido, e eu vou fazer essa leitura dos dois textos. Eu vou ler os dois versos e depois eu quero pedir para que a igreja leia para o pastor. Nesse momento o pastor vai ler para os irmãos e os irmãos vão então ler para o pastor, e assim nós vamos prosseguir em nome de Jesus. Diz assim então o texto da palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Vocês, a igreja agora. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que será de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém. Sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer um glória a Deus? Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu quero também me congratular com os pastores amados, queridos, que também presentes estão nesta noite de celebração. Meu abraço, meu carinho a todos vocês. E eu quero também louvar a Deus pela vida de vocês. Irmãos, o tema proposto pela igreja é Igreja Relevante e Transformadora nesse tempo. E o texto escolhido pela igreja como base, como referência para meditarmos sobre este tema é o Sermão do Monte. E o capítulo 5 do Evangelho de Mateus é o primeiro dos 5 blocos de instrução ou de instruções de ensino morais e éticos que ditam a conduta da vida da igreja, da maneira, do modo como a igreja deve se conduzir cotidianamente e permanentemente. Então, o texto que a igreja escolheu, do bloco de 5 instruções e ensinos, este é o primeiro, né? O capítulo 5. Irmãos, a igreja do primeiro século, ela só se tornou relevante e também uma igreja transformadora no seu tempo, ou no primeiro século, porque ela conservou, porque ela manteve-se firme nessas instruções, nesses ensinos de Jesus Cristo. Então a igreja primitiva, ela já nos dá aí uma grande demonstração de como sermos relevantes e de como sermos uma igreja transformadora no tempo em que estamos inseridos. Talvez você me pergunte, como ser uma igreja relevante e transformadora nesse tempo em que nós estamos inseridos? Talvez seja esta grande pergunta e o grande desafio. Irmãos, pois temos realmente, os tempos mudaram, é verdade. E o apóstolo Paulo, ele vai também já dizer isso para nós, quando ele escreve para Timóteo, não é isso? Na sua segunda carta, no capítulo 3, do verso 1 ao 17, ele vai dizer assim, ó, ele diz que nos últimos dias sobreviriam tempos penosos, trabalhosos, pois o homem seria amante de si mesmo, gananciosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, implacável, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
E eu penso haver um consenso aqui entre nós, que a PIB do Guarani, ela está inserida nesse tempo. Nós estamos inseridos nesse tempo. Então, o grande desafio é ser uma igreja relevante, transformadora nesse tempo. Não é verdade? Não é esse o maior desafio? Então, eu penso que, de certa forma, realmente os tempos mudaram. Sim ou não? Sim ou não? Eu vou pedir ajuda de vocês. Sim, os tempos mudaram, mas os princípios não. As instruções de Deus não. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, o quê? Não passar? Então o DNA é o mesmo. A identidade é a mesma, porque somos a igreja de Jesus. Temos o superego daquele que nos edificou, daquele que nos construiu, daquele que nos formou. Os tempos podem ter mudado, sim, mudaram, mas os ensinos não, a palavra não. A verdade não deixou de ser verdade. Os princípios não deixaram de ser princípios. Os tempos mudaram, mas a palavra não. A verdade não deixou de ser verdade para a igreja do Senhor. Irmãos, uma igreja é reconhecidamente relevante e transformadora, não pelos seus feitos, não pelas suas conquistas, pelas suas glórias, pelas suas realizações, pelos impactos, mas por quem ela é em Cristo Jesus. Você já está começando a entender? Uma igreja, ela não se torna relevante, ou ela não é relevante ou transformadora por aquilo que ela faz, mas por aquilo que ela é em Cristo Jesus. Não é o que eu faço, realizo, conquisto, provoco de mudanças no local onde eu estou plantada, mas quem eu sou em Cristo Jesus. É quem eu sou nele que me torna relevante, que me torna transformadora, que me torna diferente, que me torna sal, que me torna luz. É quem nós somos nele, e nós somos a igreja dele, nós somos a noiva dele, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero meditar à luz do texto, porque o texto que nós lemos já começa, e eu quero me valer da tradução que foi colocada aqui, porque diz assim: vocês são sal, vocês são luz. Percebam que quem declara, ele não está declarando que os discípulos se tornarão sal, se tornarão luz. Ele declara aos discípulos que eles são. Você está começando a entender? Irmãos, quem está instruindo é Jesus. E ele faz uma afirmação aos seus discípulos que me salta aos olhos. E o que me salta aos olhos não é a figura, a metáfora que ele utiliza, e não é o sal que me salta aos olhos aqui, e sim a declaração, a revelação de quem nós somos. E ele diz que nós somos, não que nós seremos, que nós nos tornaremos, nós somos. E eu preciso me valer desta declaração de Jesus,
Porque ele está declarando isso aos discípulos, ele está declarando isso à sua igreja, ele está declarando isto para a PIB do Guarani. Vocês são relevantes, vocês são uma igreja transformadora, vocês não se tornarão, vocês não alcançarão o status de, não, ele está dizendo o seguinte: vocês são relevantes. Não se trata de algo a ser atingido ou algo a ser alcançado, mas isso diz da nossa identidade. Isso diz de quem nós somos, irmãos. Ele faz esta afirmação aos seus discípulos, que me salta aos olhos quando ele diz exatamente: vocês são. Reparem que ele não está dizendo vocês se tornarão. E ele, irmãos, declara: vocês são. Quem afirma aqui é reconhecidamente a pessoa que mais convicção entre os homens tem de si mesmo. Quem é que está aqui declarando o sermão no monte? É Jesus. Irmãos, não existe entre os homens ninguém que tenha mais convicção e que tenha mais consciência de quem ele é. Por isso que nós vamos ver na Bíblia diversas vezes Jesus declarando: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou Ele, o homem que mais convicção e que tem consciência de si ou de quem Ele verdadeiramente é. Você está entendendo o mistério aqui? Quem está declarando aos discípulos é alguém que mais consciência de si mesmo, ou que mais conhece e sabe quem ele é. O que Jesus está fazendo aos discípulos é imprimir aos discípulos o seu superego. Uma linguagem muito comum na psicologia. E ele está imprimindo aos seus discípulos o seu caráter, a sua personalidade. Ele está imprimindo na sua igreja o seu caráter. Ele está imprimindo na sua igreja a sua personalidade. Ele está imprimindo naquela que vai conservar o seu DNA, a sua identidade. Por isso ele está dizendo: vós são. Porque quem está dizendo é a pessoa que mais consciência tem de quem ele é, que sabe perfeitamente quem ele é. Por isso ele está dizendo: vocês são. Vocês são. E nunca existiu, e nunca, melhorando, não existe presente, nunca existiu passado, e nunca existe alguém que tenha mais convicção de si mesmo do que Jesus. E o que Jesus, irmãos, está dizendo a esta igreja: vocês são, porque eu sou. Vocês são, porque eu sou. E o interessante é que ele usa o sal para esclarecer melhor para os discípulos, para que os discípulos pudessem entender. Porque quando você vai olhar as virtudes do sal, as características do sal, são muitas coisas, muitas informações. Mas quando você olha o contexto, porque o texto vai dizer: olha,
se perder o sabor, então está falando de um tempero, né? Que na cultura antiga o sal também era visto como um tempero. Mas não apenas como um tempero, mas como um conservante, certo? E era visto também como utilizado como um desinfetante. Mas eu quero me valer deste contexto, porque o sal aqui está no sentido de ainda que temperar, porque a ideia de Jesus era de mostrar para os discípulos que eles deveriam temperar, que eles deveriam preservar as relações, impedindo com que nada viesse contaminar as relações entre eles e na sua igreja. O que Jesus está dizendo para os discípulos é: vocês são aqueles que vão estar conservando as relações positivamente, não deixando que nada interfira na relação da igreja com o Senhor da igreja. Que vocês vão ser aqueles que vão estar preservando, mantendo viva esta relação de vocês com a verdade, com a palavra, com os ensinos, com as instruções. É isso que Jesus está mostrando. Então a ideia aqui é de conservar. E aqui vem, irmãos, para nós entendermos algo muito importante. É que cabe neste tempo em que nós estamos inseridos, assim como no tempo em que ela estava vivendo, a primeira igreja, a igreja do primeiro século, ela conservou os ensinos de Jesus, as instruções de Jesus, os princípios do reino de Deus. No tempo em que nós estamos inseridos, no tempo que esta igreja está inserido, cabe esta igreja preservar, conservar a verdade que é a palavra de Deus. A santidade precisa ser preservada por esta igreja precisa preservar, conservar os princípios de Jesus, os ensinos de Jesus. Então, para sermos uma igreja relevante, uma igreja transformadora, nós precisamos preservar, conservar a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus e nós somos aqueles chamados para preservá-la. Não se muda nada dela, só se cumpre. Se quer ser uma igreja relevante e transformadora, cumpre a palavra, vive a palavra, siga os ensinos de Jesus, as instruções de Jesus, e vocês serão luz. E vocês serão uma casa transformadora de vida. É isso, irmãos. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. É isso que Ele está revelando a esta igreja nesta noite. Quando Jesus diz aos discípulos, Ele está imprimindo o seu superego. Como eu já disse anteriormente, existe, irmãos, um pensamento que eu desconheço a fonte, mas que muito se aplica naquilo que nós estamos dizendo nesta noite. Quando você não sabe quem você é, qualquer coisa que digam a seu respeito, você será. Você assumirá isso como identidade. Irmãos, no tempo em que estamos vivendo, em que tanta coisa, pastores, estão falando da igreja, a respeito da igreja, se nós não soubermos quem nós somos, nós assumiremos, nós seremos. O mundo está dizendo muita coisa da igreja, homens estão dizendo tantas coisas da igreja, mas nós sabemos quem nós somos. Esta igreja sabe quem ela é. Esta igreja tem um DNA. Não precisa que o mundo diga quem nós somos, porque aquele que nos edificou já nos revelou que nós somos. Então nós não precisamos que o mundo diga,
nós não precisamos que homem nenhum diga, porque aquele que sabe quem Ele é, nos revelou que nós somos sal, que nós somos luz. Irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, lá no verso 13 em diante, quando Jesus ele chega de Cesareia de Filipos, ele interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros ainda estão dizendo que o Senhor é Jeremias, e ainda outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vós? E vós, meus discípulos, minha igreja, quem dizeis ser o Filho do Homem? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, recebe a revelação, aquela luz divina, e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira para ele: bem disseste, Simão Pedro, porque não foste tu, mas o Pai quem te revelou. Sabe o que Deus está nos dizendo nesta noite, PIB do Guarani? Sabe o que Ele está dizendo? Que nós não somos aquilo que os homens estão dizendo a nosso respeito, nós somos aqueles ou aquilo que o Pai revelou que nós somos. É isso que Ele está nos mostrando para nós. Nós não somos aquilo que os homens estão dizendo a nosso respeito, nós somos aquilo que Deus já nos revelou que nós somos. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, não aceite o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, mas fique com aquilo que o Senhor já te revelou que você é. Se Ele disse que você é uma bênção, você é uma bênção. Então não dê ouvido a pessoas que estão dizendo que você é uma maldição, que você é um problema, que você não é. Você é uma bênção, porque é assim que Ele revelou. Você é sal, você é luz. Então nós não somos aquilo que os homens estão dizendo a nosso respeito, nós somos aquilo que o Pai já revelou através de Cristo Jesus a nosso respeito. E a revelação do Pai através de Jesus nesta noite para esta igreja é: vocês são sal, vocês são luz. Irmãos, deixa eu fazer aqui um adendo a tudo isso. Por que Jesus utilizou o sal? Para aqueles que gostam de cozinhar, que gosta dessa área, você precisa adicionar alguma coisa no sal para ele salgar? Você precisa adicionar alguma coisa no sal para ele temperar? Você está entendendo o mistério aí? Tá? Você está? Você precisa adicionar alguma coisa no sal para o sal salgar? Por que não? Porque é da natureza dele o quê? É da natureza dele o quê? Temperar, salgar, preservar, conservar. Basta a presença dele, que ele vai ser quem ele é. Assim também é a igreja do Senhor. Não se precisa adicionar nada, porque a natureza dela, pastor Fuli, é de ser relevante, é de ser transformadora, porque faz parte da natureza dela, porque ela é luz, e onde ela for colocada, ela vai brilhar, ela vai clarear, e se existir treva, as trevas vão deixar de existir, porque a luz chegou. Não se precisa adicionar nada na igreja, porque pela sua natureza, ela já é relevante. Pastor Ricardo, essa igreja já é relevante há 28 anos. Há 28 anos, se eu perguntar aqui,
Quem foi transformado nesse lugar aqui? Levanta a mão. Olha aí, apareceu gente. Você está entendendo o mistério? Agora, por que estão tentando adicionar coisas na igreja? Abafa o caso, só pensa, não responde. Só pensa. Mas essa igreja não. Essa igreja não precisa adicionar nada, porque ela já é. Ela não precisa fazer para ser, mas porque ela já é. Ela já se torna relevante, ela já se torna transformadora para a glória de Deus. Irmãos, nesse tempo em que estamos vivendo, já anunciado pelo apóstolo Paulo, o que nós precisamos é ser sal e ser luz. Ser luz é refletir Cristo. A igreja, pela sua essência e natureza, ela reflete a Cristo Jesus. Quando ela conserva os seus princípios, as suas instruções, ela não reflete outra coisa senão aquele a quem a instruiu. Agora, quando eu não sigo a instrução dele, eu não reflito ele, eu reflito tantas outras coisas, mas eu não reflito a Cristo Jesus. Eu só reflito a Cristo quando eu sigo as suas instruções, quando eu obedeço as suas instruções, quando eu vivo a sua palavra, aí eu reflito a Cristo Jesus. Irmãos, precisamos ser sal, ser luz, mas assim como o sal, precisamos conservar a palavra de Deus, a verdade, os ensinos de Jesus, suas instruções, princípios e também valores. Como Noé, um antepassado, também conservou durante 120 anos as instruções de Deus para construir uma arca. Noé, durante 120 anos, foi construindo a arca conforme o Senhor lhe ordenara. E porque ele conservou, ele construiu, ele viu a sua família ser salva. Uma igreja que conserva as instruções, ela salva. Você está entendendo isso? Mas me deixa agora, irmãos, trazer uma outra lição nessa noite, agora me valendo de um outro texto que está lá em Gênesis. Não vai mudar nada, não vai, eu vou pregar, eu vou falar de Gênesis, eu vou falar. Não vai, não adianta, caiu, mas eu vou lá. Irmãos, e está lá em Gênesis capítulo 8, é porque essa Bíblia é nova, tá? Olha aí, é tão maravilhoso, irmãos, que eu fui convidado para pregar, e essa Bíblia é uma Bíblia que está sendo usada pela primeira vez na pregação. Olha aí que coisa maravilhosa. O bandido, quando levou o meu carro, ele levou também a minha Bíblia, que eu mais usava, e o Senhor me deu essa. Está vendo? Bíblia King James, atualizada, letra hiper grande. Esse pastor já está, né? Já está naquele jeitinho. Irmãos, lá no capítulo 8 do livro de Gênesis, já que eu falei que Noé foi alguém que conservou as instruções de Deus, eu quero lá no capítulo 8 me valer exatamente de Noé, porque Noé, durante 120 anos, ele construiu a arca. E veio então o dilúvio. E Noé viveu também em um tempo, pastor Fuli, muito difícil, em que a humanidade estava completamente arredia às coisas de Deus, afastado de Deus,
longe de Deus, vivendo uma vida completamente oposta daquela proposta por Deus. Mas Deus viu em Noé um homem em quem ele pudesse então iniciar uma grande obra. E aí, quando então ele constrói a arca, ele põe para dentro a sua família, e então as águas do dilúvio vêm e devasta tudo, acaba com tudo, destrói tudo, e Noé e sua família, os animais que adentraram a arca, então são salvos. E quando a água do dilúvio baixa, e aí nós vamos ver o que Noé faz, estando exatamente no verso 20 e 21, que eu quero ler com os irmãos. Aqui na minha Bíblia diz que Noé construiu um altar a Deus, e diz assim o texto: depois Noé, assim que as águas do dilúvio baixaram e sim cessaram, então diz o texto que depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa dos homens, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego da vida, como fiz desta vez. Então percebam, irmãos, e aí vamos ler agora, lá no capítulo 9, o verso 20, que diz assim, o 20 e 21, Noé, capítulo 9, verso 20 e 21, Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Irmãos, por que eu escolhi este texto? Porque vejam que Noé foi um homem que conservou as instruções de Deus. E quando a água do dilúvio destrói toda aquela geração perversa, a família de Noé, ela é salva. E a primeira coisa que Noé faz é construir um altar. Mas depois, lá no capítulo 9, nós vamos ver o texto dizendo que ele era cultivador. E ele fez o quê? Ele plantou uma vinha, ele foi o primeiro a plantar uma vinha. E aí diz que dessa vinha ele bebeu vinho, e aí aconteceu o que aconteceu. A história vai nos contar, isso dá uma outra mensagem, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas qual é o mérito aqui nessa noite, irmãos? Para eu prosseguir rapidamente. O mérito aqui é de mostrar que há duas gerações aqui representadas. Porque Pedro, ele vai nos dizer que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, e mais o quê? E mais o quê? A nação santa, povo adquirido. Então, percebam que nós somos uma geração. Nós não estamos falando porque Jesus, ele declarou que nós somos. Quem nós somos? E Pedro, ele vai dizer que nós somos uma geração eleita, escolhida. Mas eu quero me valer aqui, irmãos, dessa representatividade que nós encontramos neste texto. Porque nós não somos apenas aqueles que conservam, mas nós somos também aqueles que constroem. E à luz do texto que nós escolhemos de Gênesis, da história desse patriarca Noé, nós vamos perceber que nós somos construtores de altares. Nós somos edificadores de altares. Mas nós não somos plantadores de vinha. Nós somos construtores de altares, mas nós não somos
plantadores de vinha. Nós fazemos parte de uma geração que edifica altares, mas nós não somos e não fazemos parte de uma geração plantadora de vinhos. Uma geração que vive embriagada. Mas antes de eu falar dessa geração que constrói altares, eu quero falar dessa geração que nós não somos, ou aquilo que nós não somos. Antes de falar do que nós somos, um pouco mais, eu quero falar daquilo que nós não somos. E eu começo a falar aqui realmente daquilo que nós não somos, irmãos. Porque esta geração de plantadores de vinha são essas gerações que nós estamos vendo no tempo em que nós estamos vivendo, que vivem embriagados, que até possuem altares, mas altares rachados, altares vazios, altares copiados e altares sujos. Altares rachados, como está lá em 1 de Reis, no capítulo 3, do verso 1 ao 10. O altar rachou, conforme profetizou o profeta, e todas as cinzas caiu ao chão, e não ficou nada. Irmãos, nós não somos dessa geração, daqueles que não conservam as instruções de Deus. Nós não somos como aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus num culto como este, num culto de domingo, mas que no dia seguinte não guarda nada, não preserva nada, não existe mais nada daquilo que ouviu. Irmãos, o que Deus está nos dizendo é o seguinte: nós não somos como estes altares rachados, que ouvimos a palavra de Deus e não a preservamos. Nós não somos como estas pessoas, irmãos, que quando ouve aqui as instruções de Deus, mas chega na segunda, chega na terça, não vive nada daquilo que ouviu, não vive nada daquilo que pregou, não vive nada daquilo que ensinou, não vive nada daquilo que viveu. Nós não somos como esta geração, uma geração de altares rachados. Se uma igreja quer ser uma igreja relevante, o seu altar não pode estar rachado. As instruções de Deus, os ensinos de Deus, precisam ser guardados e retidos no nosso coração. E nós precisamos viver em conformidade com aquilo que Ele está nos instruindo. Quantas pessoas você não conhece, irmãos? Nós não somos essas pessoas. E aí a palavra de Deus, irmãos, vai falar dessas pessoas que são aquelas que dançam, pulam, cantam, pregam, mas no dia seguinte o que o texto diz lá, irmãos, para a gente? Lá no Evangelho de Mateus, não é isso? No Evangelho de Mateus, o texto diz assim para a gente: olha, quando chegar naquele grande dia... Não é essa parte não, deixa eu pular essa parte aqui, isso aí está no outro ponto. São aquelas que dançam, pulam, cantam, pregam, mas que no dia seguinte... Então, irmãos, eu quero profetizar na vida dessa igreja. Eu quero profetizar na vida desta igreja, que nesse 28º ano, você não será como você foi no 27º. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a vida desta igreja e sobre a sua vida, que você não será mais a mesma pessoa que você foi antes, foi ontem. Se você é a mesma pessoa que você foi ontem, isso significa dizer que o seu altar está rachado. Quantas pessoas que você ouve falar assim, chega dezembro, né, já está se aproximando, a gente começa a fazer um monte de lista, promessa do que vai fazer e acontecer. Quando chega lá em dezembro, está repetindo a mesma lista, com as mesmas coisas. Chega disso. Você não pode ser mais a mesma pessoa que você foi ontem.
E aquilo que você está ouvindo hoje vai mudar a sua vida, porque amanhã você será melhor do que o que você foi hoje, para a glória de Deus. Mas, irmãos, altares vazios, lá de Atos 17, 23, porque lá o texto vai falar sobre ao Deus desconhecido. Nós não seremos, irmãos, nós não somos como aqueles que expressam o nome de Deus sem conhecê-lo. E quando a Bíblia, irmãos, fala de conhecimento, a Bíblia está falando não apenas de informação, ela está falando de relacionamento de intimidade. Porque a Bíblia, quando fala de conhecimento, ela fala de um conhecimento que gera frutos. Adão conheceu Eva e gerou quem? Caim gerou Abel. É desse conhecimento que Deus está falando. Quando eu conheço a Deus, tem que ter frutos. Dessa relação de intimidade vai ser gerado frutos. É desse conhecimento que a palavra de Deus nos fala. Tem pessoas que falam no nome de Deus, mas não o conhecem, porque não tem intimidade, não tem relacionamento com Ele de intimidade. Uma igreja relevante, Pastor Ricardo, é uma igreja que conhece o Deus, o Jesus que ela prega. Tem relacionamento com Ele, tem fruto gerado com Ele, tem um relacionamento com Ele. Então, altares vazios são esses altares, pessoas que falam de Deus, expressam de Deus, mas não o conhecem. O que você faz não é tão importante quanto quem você é. Agora sim, lá em Mateus 7, 22 e 23, quando o texto vai dizer, quando chegar lá, Senhor, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu preguei, em Teu nome eu curei, em Teu nome eu fiz, em Teu nome isso, e ao final de tudo ele vai dizer o quê? Por quê? Porque eu não tenho intimidade contigo, você não tem relação comigo, eu não te conheço. Uma igreja só é relevante, transformadora, porque ela conhece o seu amado, porque ela tem relação de intimidade com Ele. Altares copiados, 2 de Reis 16, de 10 ao verso 12. O rei Acais, indo visitar o rei da Síria em Damasco, viu um altar e ordenou ao sacerdote Uria que construísse um altar igualzinho ao que ele viu em Damasco. Ele deixou o altar de Deus de lado para construir um altar pagão igualzinho. Irmãos, e aqui vale uma aplicação muito importante. Deus não nos chamou para fazer aquilo que dá certo. O rei, ele viu o altar lá do outro, bonito, lindo, maravilhoso. Eu vou copiar isso. Está dando certo aqui, está lindo, eu vou trazer aqui. Irmãos, nós não somos daqueles que copiam. Os nossos altares, eles não são copiados. Nós temos referência. Quando eu copio um altar, quando eu copio alguma coisa do outro, é porque eu já não tenho mais referência. Mas esta igreja tem referência. Esta igreja não precisa copiar, porque ela já tem o céu como modelo. Então eu não preciso copiar de ninguém. Tudo que tem aqui, tem no céu. O que nós temos aqui precisa ser copiado no céu, precisa ser feito na mesma medida, na mesma dimensão, orientada pelo Senhor. Então nós não temos que copiar nada de ninguém. Ele deixou o altar de Deus de lado e aí foi copiar o altar lá de um Deus pagão. Deus não nos chamou para fazer aquilo que está dando certo, mas para fazermos o que é certo.
Então, nós não devemos, se queremos ser uma igreja relevante, não temos que copiar um modelo que está dando certo por aí. Irmãos, tem muita coisa que está dando certo por aí, mas não significa dizer que está certo. Fizeram um assalto ao trem pagador. Deu certo ou não deu? Sim ou não? Sim. Mas é certo o que eles fizeram? Não. Então tem muita coisa dando certo por aí, mas não significa dizer que está certo, que tem a aprovação de Deus, que tem o aval de Deus, que tem o consentimento de Deus. Tem muita coisa que Deus permite, mas Ele não aprova. Pastor, o fato de estar dando certo na igreja do pastor tal, está crescendo lá, não significa dizer que está certo. Não temos que copiar um modelo. Deus tem um modelo, pastor, para essa igreja. Deus tem uma visão para esta igreja. Busque em Deus a visão que Ele tem para esta igreja. Não copie o modelo de ninguém. Porque pode estar dando certo lá, mas não significa dizer que está certo. Nós não fomos chamados para viver aquilo que está dando ou fazer aquilo que está dando certo. Nós fomos chamados para fazer o que é certo. Ok? Altares vazios, altares copiados. Por último agora, altares sujos. Irmãos, isso está lá em Malaquias 1:10. Quando você lê o texto, você vai ver que lá existia um altar, mas que naquele altar as coisas eram oferecidas de qualquer maneira. Os animais oferecidos eram animais defeituosos, eram animais com problemas, não eram animais puros, mas eram isso que eles estavam oferecendo no altar. E aí, irmãos, nós não somos como este altar. Nós não aceitamos tudo e de qualquer maneira. Só para a gente fechar aqui essa parte. O talento, irmãos, é irrevogável, mas a unção, ela pode ser removida. O fato de você tocar muito bem um instrumento, o fato de você ser um músico de ponta, o fato de você pregar muito, de você cantar muito, isto é irrevogável, é o seu talento. Você tem uma capacidade, canta que é uma maravilha, mas isto não significa dizer que quando você canta, você tem a unção. Você pode até cantar, mas quando você canta, não toca ninguém, não transforma a vida de ninguém, não muda ninguém. Sabe por quê? Porque está faltando a O talento é irrevogável, não se tira, mas a unção pode ser removida. Então não é porque você toca muito bem que você vai ter que estar aqui. Vem, mas vem com unção. Porque quando você canta com unção, vidas são transformadas. Quando você toca com unção, vidas são transformadas. Quando você prega com unção, vidas são transformadas. Então não é de qualquer maneira, não é porque você canta bem, não é porque você toca bem que você tem que estar aqui. Não, é preciso ter unção. É preciso ter unção, porque é quando se tem unção que as coisas acontecem, que o sobrenatural acontece, que coisas extraordinárias acontecem, que vidas são movidas, que vidas são tocadas, que vidas são transformadas. Então, altares sujos, não é de qualquer maneira. Há muita gente com muito talento, mas que a sua vida já está completamente suja, já está completamente longe de Deus, mas porque ele toca muito, tem que colocar ele no altar para tocar. Não, toca muito, mas se a vida não estiver no altar, fica sentado, até que o altar seja restaurado, que a vida seja transformada, para então voltar para o altar e tocar com unção e tocar para a glória de Deus. Então, irmãos, nós não somos como esta geração, nós não somos plantadores de vinho. Nós não fazemos parte desta geração que até tem altar, mas que os altares estão rachados, que os altares estão vazios, copiados, sujos. Não, nós não fazemos parte desta geração. Mas esta igreja faz parte da geração de edificadores de altares.
Noé construiu um altar. E vejam, irmãos, porque quando Noé constrói o altar e ele oferta o seu sacrifício, diz que o Senhor expirou a sua oferta. Ele recebeu a sua oferta. E ele abençoou. Irmãos, quando o altar, Deus recebe a oferta, Ele fala e Ele abençoa. Mas no altar do plantador de vinha, Deus se silencia, Ele se silencia, mas a maldição é declarada, como aconteceu na vida do filho de Cã, que viu a nudez do seu pai e o desonrou, diferentemente de seus irmãos, que vendo a nudez do seu pai, o respeitou e tampou a nudez do seu pai, porque eles reconheciam a autoridade do seu pai. Quem o seu pai era. Noé não era aquele que estava ali nu, mas Noé era aquele a quem Deus, diante de uma geração perversa, de uma geração ímpia, ele é aquele que Deus viu e olhou e dele se agradou e dele instruiu para que salvasse a sua família e fizesse então dar continuidade ao plano de Deus. Irmãos, esta igreja, ela é o altar de Deus. E o altar de Deus é o lugar onde Deus se encontra com aqueles que o amam. Aleluia. No altar de Deus é o lugar de comunicação. O altar de Deus é um lugar onde Deus fala e abençoa. Esta igreja, pastor, é o altar de Deus nesta comunidade. Todas as pessoas que desejam ser abençoadas por Deus, elas vêm para este lugar, porque aqui Deus fala e aqui Deus abençoa. Vocês são o altar de Deus nesta comunidade. E eu preciso falar para você, meu irmão e minha irmã, já caminhando para o fim. Você é o altar de Deus. Moços, na escola, moças, vocês são o altar de Deus. Vocês são o meio de comunicação de Deus com o mundo. Na sua escola, é através de vocês que Deus vai falar e vai abençoar a outros. Na faculdade, é através de vocês que Deus vai falar e abençoar a outros. No seu trabalho, meu irmão, é através de você. Você é o altar de Deus ali naquele lugar, e vai ser através de você que Deus vai falar e vai abençoar a tantos outros a quem Ele quer abençoar ali. Você é o altar de Deus. Esta igreja é o altar de Deus, porque aqui Deus fala, porque aqui Deus abençoa, e durante 28 anos tem sido assim. Esta igreja tem sido o altar de Deus neste lugar, e aqui Deus tem falado, aqui Deus tem transformado vida, e assim será daqui por diante para a glória de Deus, porque nós somos os altares de Deus. Nós somos o ponto de comunicação de Deus com o mundo. É através de nós, a igreja, que Deus fala. É através de nós que Deus tem sido luz para aqueles que estão vivendo em trevas. Nós não somos plantadores de vinha. Nós fazemos parte de uma geração de edificadores de altares. Só mais um adendo. Abraão, quando ele recebe o chamado, ele sai da sua terra e ele começa a sua peregrinação. Em cada lugar que ele passava, ele erguia um altar.
e também a sua tenda. Ele então desfazia a sua tenda e prosseguia, mas o altar estava erguido naquele lugar. Quem por lá passasse, encontrava o altar de Deus ali, erguido por Abraão. A tenda foi desfeita. Sabe por quê? Porque o altar não era de Abraão. O altar foi feito para Deus. A tenda era de Abraão, mas o altar não. Esta igreja tem erguido altares neste lugar. Ainda que você vá embora para outros lugares, mas você é um altar erguido por este lugar, para a glória de Deus, para a bênção de Deus. Irmãos, fechando aqui a minha participação, ninguém me controlou no tempo, e eu sou assim, vou falando, mas eu quero fechar, irmãos, porque pastor, me permita, porque é possível, porque, irmãos, pode acontecer, de você que é um altar de Deus, e por alguma razão, esse altar possa ser que esteja fissurado, quebrado, danificado. E talvez por essa razão, Deus não tenha se utilizado de você, porque o altar está quebrado. E há um texto clássico, né? De Elias, não é isso? Que naquela batalha lá com os profetas de Baal, aí vocês vão ver que antes de Elias orar, o que ele fez? Ele restaurou o altar. E depois ele e aí depois que ele restaurou e que ele orou, o fogo desceu. Deus não fala com altares rachados. Deus não fala com altares vazios. Deus não fala com altares ou através de altares copiados, altares sujos. Mas nós não somos apenas conservadores ou construtores, edificadores de altares. Mas a igreja do Senhor é também restauradora de altares. E Ele quer restaurar altares nesta noite aqui. Porque há altares que no percurso da sua caminhada, por alguma razão, algo aconteceu. A unção já não existe mais, porque nada se retém. Não fica nada. Mas Deus quer restaurar, é preciso restaurar o altar. E você está tendo essa oportunidade nessa noite. Deus quer restaurar a sua vida, porque Deus Ele quer falar através de você. Deus quer usar você na sua casa, no seu trabalho. Deus quer fazer de você um altar, onde este altar Ele vai se comunicar através de você para abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida e a vida de tantas outras pessoas. Para que você seja uma pessoa relevante, você precisa nessa noite restaurar o seu altar. E você precisa fazer isso hoje. Porque, como foi dito, você não pode sair daqui sendo a mesma pessoa que você foi ontem. Eu profetizo que este aniversário, que essa noite de celebração, vai ser um marco na sua vida. Porque você vai sair daqui com seu altar restaurado, para a glória de Deus. Quero convidar o pastor Fuli, pastor Ricardo, e ele vai dar continuidade a isso. Deus quer restaurar altares nessa noite. Talvez o ponto mais difícil, irmãos, para Noé não foi construir a arca, mas o ponto mais difícil para Noé
foi ter que colocar a sua família para dentro da arca. Esse foi o seu maior desafio. Sabe por quê? Porque para trazer a sua família para dentro da arca, você precisa ser referência. O seu altar precisa estar intacto. Você precisa ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Deus precisa falar através de você. Deus precisa se comunicar através de você. A sua vida precisa ser um testemunho. Talvez há pessoas na sua casa, na sua família, precisando tão somente que você nessa noite restaure o seu altar, para que através de você ele possa ver que Deus, Ele é Deus. Pastor. Glórias a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu tenho certeza que a palavra do Senhor foi direcionada pelo próprio Deus. E nosso pastor, ele disse bem claro, nós precisamos ser referência. E talvez você esteja aqui, talvez se eu fizer o apelo para você vir aqui na frente, você talvez vai pensar duas vezes. Mas eu queria dizer para você que esse ano seja um ano de mudança na tua vida. Que esse ano seja um ano de restaurar mesmo o altar. Que seja um ano diferente. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos dar esse passo. Aleluia. E nós não podemos ficar refém da nossa vergonha, refém de muitas vezes a gente não se sentir bem de tomar uma posição. Porque eu sei que a gente tomando uma posição, Deus vai operar muito na nossa vida e na nossa família. Aleluia. Então eu quero continuar dizendo para você, se você quiser, nessa noite, restaurar o teu altar, que você faça uma oração com o Senhor, para o Senhor. Mas se você quiser vir aqui à frente, você tem liberdade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu peço à igreja que a igreja esteja intercedendo, porque nessa noite é hora de cair as amarras. Aleluia. Nessa noite é hora de cair a vergonha. Nessa noite é hora de cair e restaurarmos o altar. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Nessa noite é hora de você tomar uma posição. Aleluia. Há mais alguém aqui nessa noite? Glória a Deus. Há mais alguém que queira Aleluia. Fazer como esse nosso irmão? Aleluia. Que queira nessa noite dizer assim, Senhor, não quero mais estar no meu altar rachado. Aleluia. Eu quero estar com o altar agora pronto. Aleluia. Porque foi uma coisa muito bem falada nessa noite. Deus só fala com o altar restaurado. E toda vez que Deus age, é com o altar restaurado. Há mais alguém nessa noite? Se você quiser, pode vir aqui à frente. Nós precisamos avançar por causa da hora. Mas é um momento também de você tomar uma posição diante do Senhor. Se você ainda não conhece o Senhor, é hora de você entregar a sua vida a Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Amém? Vamos estender nossas mãos para cá. Oh, glória sejam dadas ao Senhor. Vem cá, filhos. Isso. Glorificado seja Deus. Nós vamos orar por esses irmãos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Amém. Quero dizer uma coisa. Talvez tenha acontecido alguma coisa no percurso. Talvez você tenha passado por algum momento e talvez você tenha parado. Mas eu quero dizer, como o pastor falou aqui para mim, você não deixou de ser igreja. Você não deixou de ser casa do Espírito Santo. Você só precisa voltar. Se você quiser nessa noite, você pode retornar. Porque Ele restaura e restaura por completo na nossa vida.
Se você entendeu dessa forma, olha, você continua sendo igreja. Deus, ele só quer restaurar na sua vida. Amém? Há mais alguém nessa noite? Não há? Então vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Estenda suas mãos para cá. Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela palavra ministrada. Muito obrigado porque o Senhor tem ministrado para que uma igreja seja relevante e transformadora nesse tempo. E eu sou grato ao Senhor, Deus, por esse momento, ó Pai, em que nós clamamos pelo Teu nome, nós anunciamos o Teu nome, o nosso pastor anunciou o Seu nome, a Tua palavra, e pessoas nessa noite tomaram uma decisão, Senhor, de restaurar o altar, de restaurar a comunhão com o Senhor. Então nessa noite renova a unção. Ó Deus, traz de volta, restaura a alegria, restaura o primeiro amor, restaura o gozo, a alegria, a presença do Espírito Santo na vida desses irmãos, e que nessa noite, Senhor, eles sejam restaurados para a honra e a glória do Teu nome. Pai Santo, nós apresentamos esses jovens, nós apresentamos essa família, nós apresentamos esse irmão, e te pedimos, Pai querido, venha cobri-los com Teu sangue, venha restaurar a vida e venha dar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a direção do Teu Espírito Santo, e que sejam sal, que sejam luz, e que eles, ó Deus, continuem na caminhada. Deus, se há mais alguém nessa noite que entendeu, Senhor, que eles continuam sendo igreja, mas por algum percalço, alguma dificuldade, Senhor, ó Deus, parou no meio do caminho, Deus, restaura, traz de volta, porque continua sendo Teu filho, continua sendo a Tua igreja, e nessa noite nós proclamamos, em nome de Jesus, restauração na Tua casa, restauração nessa vida, ó Deus querido, que ele, que ela, ó Deus que está aqui nessa noite, venha também tomar uma decisão diante do Senhor. Deus, abençoe essas vidas que vieram aqui à frente, Senhor, restaura os altares, restaura a vida e continua usando-os, ó Pai, para a Tua honra e Tua glória, Pai. Nós oramos em o nome santo de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Abençoe. Tô, cara. Glórias sejam dadas ao Senhor. Louvado seja Deus. Quero agradecer muito. Enquanto a orquestra se caminha para cá, você pode sentar. A orquestra vai estar cantando mais um louvor. Glorificado seja Deus. Quero agradecer muito ao nosso pastor Paulo Sérgio Moreira por estar aqui ministrando a palavra. Sabia que Deus ia usá-lo poderosamente nessa noite. Então vamos cantar mais um. Segura ali. Tá. Vamos lá? Isso.
Graças a Deus, né? Que benção. Bem, vamos agradecer, né? Fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer muito a Deus por essa noite tão especial. Nós completamos 28 anos e é uma vitória, né? Nós temos muito para comemorar. Eu quero dizer para a minha igreja e para você que está aqui nessa noite, quantos desafios nós tivemos durante esse ano. Nós fizemos um planejamento para construir um telhado lá atrás para o aniversário da igreja e foi uma bênção que nós conseguimos construir bem antes, mas hoje estava chovendo. Eu falei assim, Senhor, muito obrigado, que a gente já tem um lugar para comemorar o seu aniversário da tua casa, já debaixo de um lugar coberto, né? Eu não estava preocupado com a chuva, mas foi um ano de muitas bênçãos, anos de muitos desafios, e eu tenho certeza que Deus sustentou a cada um de nós. Hoje, meu pastor Paulo Sérgio, o senhor teve o privilégio de estrear, né? E falamos aí, olha, vamos comprar um púlpito novo, né? E trocar mobília daqui a pouco. Graças a Deus, Deus foi bom conosco. E o senhor teve o privilégio de estrear e com muita maestria, com muita singeleza e com muita sabedoria e unção. Eu tenho certeza que foi uma bênção do Senhor a ministração. Então, sou muito grato a Deus por esse ano. Quero trazer aqui meus agradecimentos à igreja. Minha igreja, muito obrigado. Eu sei o quanto essa igreja pode ir longe, pode avançar muito. E quando a gente vê as mãos do Senhor sobre esse lugar, eu vejo o quanto essa igreja é abençoada. E eu quero agradecer muito. Eu não vou citar nomes, porque se eu citar nomes eu vou errar. E o pastor não pode errar. Nessa hora de agradecer, não. Mas todo mundo, né, durante esse ano aí, todos, sem exceção, eu trago o meu agradecimento especial, porque militaram junto comigo aqui, né, como pastor, e estamos aqui passando momentos maravilhosos, momentos de grandes realizações, momentos de mudança. Tenho conversado muito, tenho falado muito sobre a igreja discipuladora, sobre a igreja ser uma igreja que vai para as casas, que vai fazer um evangelismo nas casas, que vai entrar nos lares. Então, os irmãos estão entendendo esse momento, a gente tem procurado falar muito disso, mas é uma igreja que tem abraçado a obra com muita alegria e com muita disposição. Então, eu quero agradecer muito a minha igreja, muito obrigado por esse ano, que vai se encerrar, e por esses 5 anos. Daqui a pouco estarei completando 5 anos de ministério na PIB no Guarani. Vocês são bênçãos demais para a minha vida, para a vida dessa igreja. Continuemos juntos, né? E que venham mais 28 anos, que venham mais anos juntos para a glória do Senhor. Quero agradecer muito nosso pastor Romildo por estar aqui, né? Eles me suportam todo ano, irmãos. Eu estou pregando lá na congregação do presbítero Carlos, do pastor Carlos. Todo ano eu prego lá. E aí eu estava lá e falei assim, meu Deus, essa orquestra tem que tocar lá no aniversário da igreja. Mas eu tinha convidado um coral, lembra? Tinha convidado o coral da ABM. O coral da ABM não pôde estar aqui presente, né, também. Aí eu falei, então é a orquestra mesmo. Então vamos embora. A orquestra veio com alegria muito grande. E é uma bênção ver vocês aqui. Eu quero pedir a Deus que vocês permaneçam, né, porque vocês vão fazer a diferença cada vez mais na geração de vocês. Nós estamos precisando muito dos jovens, né? Sou muito grato a Deus pelos jovens da nossa igreja. Tem feito a diferença. E eu sei que vocês também vão fazer a diferença cada vez mais, né? Muito obrigado, pastor Romildo. Muito obrigado, pastor Paulo Sérgio. Obrigado pelo carinho de ter recebido esse nosso convite. Nosso presbítero Carlos, pastor Laurendi, e eu quero agradecer também a você que está aqui nessa noite. Quero dizer para você o seguinte, tem uma coisa que fica claro aqui para a gente, está proibido ir embora. Amém ou não amém? E amanhã, eu já avisei na igreja, eu vou
liberar. Eu não gosto de fazer isso, irmão, mas eu tenho que aprender a fazer. Sou obrigado, às vezes, a fazer. Porque esse pessoal estava aqui, ó, desde o início da semana, aprontando para deixar tudo bonito, né? Teve um pessoal aí trabalhando na pintura, trabalhando na ornamentação. E aí eu vou fazer o quê? Amanhã a gente vai suspender EBD, porque eu vou deixar você dormir até um pouquinho mais tarde. Ah, pastor, por que o senhor está fazendo isso? É porque eu sei que você está cansado. E eu sei que você vai sair daqui preocupado com a hora que você vai acordar amanhã, porque o pastor gosta da EBD, né? Mas se você puder ficar até mais tarde um pouquinho, curta o aniversário também. Celebre. Então você não vai embora. Está proibido, né, de sair. E eu costumo dizer que se é o jogo do Flamengo, né, Marquinhos? Cadê o Marquinhos? O jogo do Flamengo vai para os pênaltis e ninguém vai embora, né? E a gente pode aqui comemorar um pouquinho o aniversário da nossa igreja. Tá bom? Muito obrigado pela tua presença. Você é benção. Agora eu queria chamar a Alice. Vem cá, Alice. A Alice me procurou aqui. E ela está apresentando algumas medalhas, querendo agradecer ao Senhor as medalhas que ela conquistou. Olha, você pode aplaudir ao Senhor? Ela, pastor, quero que ore. Agradecendo. Alice, você é uma bênção na nossa vida, né? Torneio de quê, irmão? Judô. Olha só. E a gente precisa botar um judô nessa igreja, né? Aí, quem sabe já não temos professora para isso. Que benção. Então nós vamos orar. Eu ia chamar outro colega para orar, mas eu vou orar, que ela pediu para a gente estar orando, tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos orar, agradecer ao Senhor. E não vai embora não, que a gente vai estar ali participando do momento e a nossa orquestra vai estar fazendo o nosso pós-lúdio para a glória do Senhor. Feche teus olhos, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite tão especial. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor despertou a tua casa, a tua igreja, para fazer em prol desse aniversário. Glórias sejam dadas ao Senhor. Obrigado por cada pessoa que ajudou. Obrigado, ó Deus, por cada ministério da nossa igreja, por cada um, ó Deus, que se envolveu, se preparando, ó Deus, estudando, trabalhando na tua casa. Deus, retribua de acordo com o seu dom, de acordo com a sua vontade na vida da tua igreja, e que essa igreja continue, Deus, sendo sal e luz para essa comunidade, transformando este lugar. Pai Santo, eu quero te agradecer, ó Deus, por todos os envolvidos, ó Pai, ó Deus, por todas as aquisições, por todos os movimentos que tivemos, ó Deus, durante esse ano, ó Deus, que foi um ano de muita bênção para nós, ó Deus, e aquilo que o Senhor, ó Deus, nos permitiu, ó Deus, conquistar, nós damos honras e glórias ao Senhor, porque tudo vem do Senhor. Tudo vem de ti, e o que é teu nós te entregamos. Então nessa noite, Senhor, receba todo louvor e toda adoração. Muito obrigado pela presença de cada irmão, cada visitante nessa noite. Deus, por aqueles, ó Deus, que tomaram uma decisão diante do Senhor. Ó Deus, que permaneçam firmes, ó Pai, nesta decisão, e que o Senhor venha, ó Deus, usá-los poderosamente. Agora, Pai querido, queremos também agradecer ao Senhor pela vitória, as vitórias da tua filha. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua filha, ó Deus, tem se esforçado, e, ó Deus, ela consagra, ó Deus, essas medalhas ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor leve ela longe, Pai, que o Senhor leve longe, mas que acima de tudo, que ela lembre que há um Deus nos céus, que a ama, que cuida dela, que cuida da sua casa. Ó Deus, que esse judô, que essa arte, ó Deus, que ela tem realizado, que esse esporte que ela tem realizado, ó Deus, seja para glorificar cada vez mais o teu nome, e que o Senhor faça, ó Deus, com que ela prospere
poderosamente. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por 28 anos dessa igreja. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos pastores que passaram aqui, pela vida dos diáconos. Toma a saúde do diácono aqui em tuas mãos. Toma, ó Deus, os pastores, ó Deus, que passaram, pastor Berlan, ó Deus, pastor José Carlos, pastor Alexandre, Deus querido, pastor Tiago, ó Deus, que foi o interino, ó Deus, também aqui, Senhor, que o Senhor venha sustentá-los, abençoá-los, quer onde eles estejam nesse momento, Pai, ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada membro, Senhor, que passou por esta casa, que o Senhor venha usá-los, ó Deus, onde quer que eles estejam nesse momento, e que o Senhor poderosamente, ó Deus, venha abençoar esta igreja, que esta igreja continue avançando, Pai, para a tua honra e tua glória. Fica conosco, Senhor, receba todo louvor e toda adoração por tudo que fizemos nessa noite, para a tua honra e tua glória. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe. Vamos cantar mais um louvor para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Assim que terminarmos aqui, a gente já pode comer, tá bom?